Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Desta vez do estúdio da TV UCPEL, na cidade de Pelotas, a quem agradecemos a oportunidade. Promotores de justiça que atuam no interior do estado estão apurando intensivamente eventuais irregularidades tanto na concessão de serviços de transporte público quanto na cobrança abusiva da tarifa. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Paulo Charqueiro. Doutor Paulo Charqueiro, quero dizer que é uma satisfação tê-lo aqui novamente no programa. Prazer é meu estar novamente conversando com o amigo. A tendência, a orientação do Ministério Público Gaúcho é que se faça uma fiscalização efetiva e, se percebendo alguma irregularidade, se faça a recomendação, o termo de ajustamento de conduta, evitando, digamos assim, a via judicial. Isso, o Ministério Público tem se dedicado há bastante tempo de enfrentar o problema do transporte coletivo urbano, né? Eu dividiria em duas situações. Primeiro, a qualidade do serviço que está sendo prestado e, numa segunda situação, a própria tarifa, né? Nós, aqui em Pelotas, existem inquéritos civis e ações judiciais de mais de 10 anos que foram interpostas. Lembro de uma, por exemplo, quando os ônibus do transporte coletivo instituíram bancos de fibra de plástico ou carbono, e que, através de estudos técnicos, foi constatado que eram prejudicial à saúde dos usuários. Então, imediatamente se instaurou um procedimento, um inquérito civil, e num termo de ajuste de conduta, então, se pactuou com a empresa um prazo de 30 a 60 dias em que houvesse a substituição desses bancos que se mostraram inconvenientes. Uma outra situação também constatada no transporte coletivo urbano foi a posição dos canos de descarga dos veículos na posição horizontal. O que significava o cano de descarga na posição horizontal? Que ele jogava toda a fumaça nas pessoas que estavam aguardando o ônibus na parada. Então, através de uma ação judicial, foram recolocados esses canos e se evitou também esse dano à saúde àqueles que aguardavam o transporte coletivo nas paradas. O termo de ajustamento de conduta é o melhor caminho, assim como aconteceu, por exemplo, na cidade do Alegrete, nesta área de transportes públicos? Em toda a área que estiver afeta a investigação do Ministério Público, sempre tem procurado o Ministério Público compor com o infrator no sentido de que a recomposição do dano enfrentado, no transporte coletivo, por exemplo, ela seja feita com a maior celeridade possível. Então, se privilegia a formalização de termos de ajuste de conduta para que, então, a conduta considerada irregular venha a ser adequada. Evidentemente, quando não há a intenção da parte contrária, ou quando a parte contrária demonstra que não tem interesse na formalização, em ajustar a sua conduta àquilo que é exigido pela lei, então aí sim resta a ação judicial. Aqui em Pelotas, o Ministério Público teve que ajuizar essa ação para que se fosse feita o processo licitatório. O Ministério Público também vem enfrentando, como outros Ministérios Públicos de outros estados e de outras cidades, tu citou a nossa aqui de Alegrete, há bastante tempo, isto desde a edição da Constituição de 88 e da lei que vem regular a concessão do serviço de transporte coletivo urbano, vem trabalhando com o município no sentido de que este fizesse os processos licitatórios a que está obrigado por lei. Porque a execução do transporte coletivo, ele é de atribuição do município. Ele pode executá-lo diretamente ou através de terceiros, através de empresas, mas sempre através de licitação. E sempre houve do município uma resistência em fazer a licitação. O Ministério Público, para se ter uma ideia, aqui na cidade de Pelotas, chegou a elaborar e assinar um termo de ajuste de conduta com o município, em que o município se obrigou, em prazo determinado, a fazer a licitação. Não o fez. Como não o fez, então, se ingressou judicialmente pedindo, então, que fosse fixado um prazo para a execução do processo licitatório. E aqui é preciso destacar que em Pelotas, por exemplo, o edital lançado pelo município, ele embutiu uma indenização, né? O município assumiu que indenizaria, através da empresa que vencesse a licitação, a defasagem tarifária
que foi apontada pelos aqueles que estavam explorando o serviço. Evidentemente que com isso não concordou o Ministério Público, se ingressou junto ao Tribunal de Contas com uma representação e essa condição constante do edital, ela foi afastada. E hoje há uma decisão liminar obrigando o município, no prazo de 90 dias, então, a lançar um novo edital chamando todos aqueles que têm interesse em participar da exploração do transporte coletivo urbano no município de Pelotas. Mas há também a questão das tarifas, do aumento das passagens. Em Santa Cruz do Sul, por exemplo, houve uma liminar concedida ao Ministério Público. A questão da tarifa ela é extremamente complexa. Por quê? Porque na confecção ou no reajuste tarifário, costumavam os municípios utilizar uma tabela de reajuste, digamos assim, que ela foi idealizada por um grupo interministerial que antes era vinculado ao Ministério dos Transportes. Esse grupo foi extinto e hoje quem faz esse tipo de fiscalização é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em que se inseriam dados nessa planilha, né? Tempo de vida útil dos veículos, quanto é que gastaram em combustível, quanto é que gastou na manutenção dos veículos, e a partir daí se tirava um índice de reajuste. Só que essa tabela é muito antiga, e a forma que se tem de se fiscalizar os dados que são inseridos nessa planilha é tornar transparente a forma de como é feito o reajuste das tarifas do transporte coletivo. Em Pelotas nós temos, por exemplo, um Conselho Municipal de Transportes. E esse Conselho Municipal de Transportes, ele só foi instituído através de uma exigência judicial do Ministério Público. Ele foi criado por lei municipal, né? O município não instituiu e através de uma ação do Ministério Público, então, houve a obrigatoriedade de instituí-lo. Este Conselho Municipal e outros conselhos nos moldes do Conselho Municipal de Transportes, tem possibilidade de fiscalizarem aqueles dados que servem de base para o reajuste tarifário. Este é o grande desafio que tem não apenas o Ministério Público, não apenas os órgãos de fiscalização, mas a própria comunidade de fiscalizar os percentuais que são repassados para a tarifa. Agora, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele tem que estar muito atento nesta área. Ele tem que verificar se existe, por exemplo, um plano de mobilidade urbana, se o serviço é fretado ou se o serviço é terceirizado. Todas essas questões o promotor tem que estar atento. Isso, veja bem, na opinião do Ministério Público, a partir do momento que você tiver um processo licitatório, você vai ter de forma clara as regras que vão valer para a forma de como o transporte coletivo urbano será executado. O que vale dizer isso aqui? Cumprimento de horários, número de veículos suficientes ao transporte do número de passageiros que dele precisam. Hoje nós temos uma situação que esses contratos eles simplesmente não existem. Então, você não sabe qual a obrigação do permissionário com relação ao transporte. Quantos ônibus ele tem que colocar na rua? Quais os horários que ele tem que cumprir? Isto tudo passa, no entender do Ministério Público, por um contrato a partir de um processo licitatório. Abre um certame de competição. Quem tiver melhores condições, e hoje, creio que um desafio que se faz, é que a licitação, ela vigore por aquele que oferecer a menor tarifa por um trabalho eficiente e adequado. Hoje, pelo menos o que eu entendo, como é que nós vamos fazer a licitação? Quem oferecer o transporte do ponto A pelo ponto B, pela menor tarifa, com maior número de ônibus, com maior número de horários disponíveis à população. Essa deveria ser uma das formas a nortear o nosso processo de licitação. E o importante é que se tenha uma avaliação periódica desse serviço do transporte público coletivo. Sim, os municípios, como eles são titulares desse serviço, eles têm a obrigação de fiscalizarem a forma, a qualidade, a eficiência do serviço que está sendo prestado à população. Eu recordo que o Ministério Público em Pelotas instaurou um inquérito em certa oportunidade pelo descumprimento de horários por uma empresa numa determinada zona da cidade de Pelotas. A partir daí se fiscalizou com o acompanhamento do município e se ajustou
com a empresa, na época, o oferecimento de um maior número de horários e de veículos, né? Especialmente naquele horário chamado de pico, na primeira hora da manhã, no final da manhã e no final da tarde. E não é somente a questão dos atrasos, existem também reclamações de frota insuficiente, ônibus sujos, tudo isso aí tem que ser controlado. Isso, eu lembro um inquérito também que se instaurou na promotoria, é que os menores, eles entram de forma gratuita no ônibus, né? E a forma como foi colocado a catraca do ônibus obrigava o menor a passar por baixo da catraca, a se rastejar no chão. E normalmente o ônibus estava em situação, estava sujo, né? Isso não só trazia um constrangimento para os pais, como para os próprios usuários, pelas próprias crianças, né? E a partir daí se ajustou então na modificação, não apenas da catraca, mas permitir que os menores passassem a ter ingresso pela porta, na época pela porta da frente dos ônibus, evitando essa situação constrangedora. Num outro inquérito também se investigou as condições de salubridade do ônibus, de higiene do ônibus, né? Então se fez isso aí, se fez essa fiscalização e se fez um termo de ajuste de conduta em que os ônibus eram fiscalizados de 15 ou 20 dias por um agente do município para saber das condições higiênicas do próprio coletivo. O que o senhor achou desse movimento nacional pela redução das tarifas de ônibus ou dos transportes coletivos? O movimento espelha uma inconformidade contra a não transparência do valor tarifário, né? Normalmente em Pelotas nós enfrentamos a seguinte situação: dissídio coletivo dos rodoviários. Sempre há ameaça de greve. E algumas vezes ocorreram greves, ocorreram a paralisação completa do serviço de transporte coletivo, que também ensejou uma ação judicial. O sindicato foi condenado a indenizar a comunidade, os valores foram para o pronto-socorro municipal, por exemplo, né? E as pessoas, aquilo que a gente comentava antes, eu não sei quais os índices que sustentam o reajuste tarifário. Isso tem que ficar claro. Olha, eu tenho tanto gasto com combustível, tenho tanto com pneus, tenho tanto com os meus empregados. Como é que eu vou repassar? Qual o percentual que eu vou repassar? E veja bem, nessa última ação que se ingressou contra o município pedindo a realização do processo de licitatório, se pediu também que o reajuste tarifário se desse apenas e exclusivamente com base nos índices oficiais. Que não fosse dado qualquer reajuste da tarifa, afora o índice oficial. Por quê? Porque não se conhece quais os percentuais que compõem esse reajuste tarifário que vem a refletir no bolso de todos nós. Acho que a inconformidade está por aí. Primeiro, uma tarifa alta. Segundo, um transporte coletivo que não atende à necessidade da população. Ou os horários são poucos, ou os ônibus estão superlotados. O que faz com que as pessoas não tenham como se locomover de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E como foram essas manifestações aqui em Pelotas? Em Pelotas as manifestações foram absolutamente tranquilas, né? Não se teve, acho que 1 ou 2 episódios só que foi quebrado uma parte de uma loja, mas demais não houve problema, não houve incidente nenhum com a polícia, todo na mais absoluta normalidade. Na sua avaliação, qual será a tendência a partir de agora nesta área dos transportes públicos? Eu digo em termos de manifestação, o que a população, como ela vai reagir de agora em diante? Eu acho que a tendência é os municípios que exploram esse serviço, eles fazerem com que qualquer reajuste tarifário, os índices que vierem a ser aplicados, eles sejam absolutamente transparentes e que tenham o acompanhamento da população, seja através dos conselhos municipais, a exemplo que nós temos em Pelotas, e aí é bom destacar a importância que tem os conselhos. Os conselhos, eles representam diversos setores da comunidade. E esses conselhos, eles também têm que dar explicações à comunidade porque concordaram com o reajuste de 2%, 3% e assim por diante de determinada tarifa. Eu acho que a tendência agora é esse setor ele se tornar efetivamente transparente. O Ministério Público tem muitas queixas nessa área?
Nós temos várias queixas, eu te referi vários inquéritos que nós já instauramos, seja por falta do transporte coletivo, seja por transporte coletivo não cumprir horários ou por estar superlotados, né? Então são várias as questões que chegam e normalmente a gente procura encaminhar junto com o município, porque é o órgão que tem a fiscalização, ele é o poder concedente, ou às vezes até mesmo contra o município, porque esse não faz a fiscalização que deveria fazer. Como o cidadão pode procurar o Ministério Público e se manifestar, denunciar alguma irregularidade? O Ministério Público ele está, como a gente diz, 24 horas à disposição do público. Ele pode não só comparecer na própria sede do Ministério Público, ou também fazer a sua demanda através do e-mail ou até mesmo através de telefone. Não é? Todas as informações ou toda a inconformidade que chegarem ao Ministério Público, ela é apurada. Claro. Agora, aqui em Pelotas, o senhor falou que tem reclamações, algumas queixas, mas, assim, no geral, as empresas têm respeitado o mínimo possível? Não? Tem. Todos esses expedientes que eu te referi, a não ser esse último, com relação à necessidade da licitação, que é mais recente, todos eles ocorreram num período de 6, 7 anos atrás, né? A partir daí, excepcionalmente, se recebe uma ou duas reclamações e aí se encaminha para a Prefeitura Municipal, para o órgão fiscalizador, e normalmente tem se corrigido aquela falha que foi apontada pela reclamação. Normalmente o município tem procurado apurar se é procedente ou não e dar uma resposta ao Ministério Público. Nos últimos anos, a única reclamação, e aí não se pode dizer que seja uma reclamação, mas o único fato constatado pelo Ministério Público são as interrupções, as greves, não, normalmente quando é véspera de dissídio coletivo da categoria. Não, normalmente se resolve parar 2, 3, 4 dias e aí exige uma ação do Ministério Público no sentido que, no mínimo, seja cumprido o que determina a lei de greve. Não, esses são os últimos episódios assim que tem se enfrentado no transporte coletivo urbano. E o Ministério Público tem esgotado todas as possibilidades. A tendência é essa, a recomendação, o termo de ajustamento de conduta, só não conseguindo êxito, parte para a via judicial. Exatamente. De todas esses inquéritos que eu te referi, as ações judiciais foram em 2 ou 3 no máximo. Né? Todas as demais solucionou o problema. Eu lembro de uma agora, de estudantes de curso de pós-graduação e mestrados das universidades, Santa Católica e Federal, que recorreram ao Ministério Público, que havia entendimento das empresas que os estudantes de mestrado e pós-graduação não teriam direito ao passe livre ou à passagem escolar. Né? Simbra entrou em contato com as empresas, se fez uma discussão e estas aceitaram a posição do Ministério Público. Por quê? Porque quando se fala em passagem escolar, diz a lei que trata a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, curso de graduação envolve pós-graduação e mestrado. Então, eles também eram contemplados com essa possibilidade da passagem escolar. Isso foi feito através de um termo de ajuste de conduta. Claro. Agora, dessas manifestações para cá, me parece que o olhar das empresas mudou um pouco, né? Porque antes tudo era difícil, nada era possível. Agora, pelo noticiário, as passagens estão baixando, quer dizer, as empresas estão compreendendo o drama das pessoas que necessitam pegar um ônibus, até a questão dos estudantes que o senhor citou, já é mais flexível. Eu vejo assim, as empresas, elas têm o objetivo lucro, isso é absolutamente normal, elas exercem uma atividade comercial. Agora, o que nós temos vendo é que quando havia resistência em baixar o valor da passagem, o próprio Estado não cedia. E hoje nós temos em várias hipóteses que impostos que incidiam sobre o valor da passagem hoje foram diminuídos ou foram retirados. Então eu acho que não só todos nós, a comunidade, aprendeu com esses episódios, o próprio Estado, o próprio município, digamos assim, aprendeu e também as empresas. As empresas sabem que exercem uma atividade comercial, mas ela tem que ser exercida dentro das possibilidades do poder aquisitivo daquele que vai pagar a passagem. E mais, as empresas não podem esquecer que isso é um serviço público, isso é um serviço público essencial. Não é? Então tem que ser tratado de forma diferente. Isso não é uma mercadoria comum. Não é? Isso é um serviço que tem que ser entregue pelo poder público,
seja através da empresa, seja através da iniciativa privada, de forma a atender o direito de vir e ir de todos nós, de nos locomovermos, seja para casa, seja para o trabalho, ou seja para qualquer diversão. E o Ministério Público, quando age nessa área, ele age justamente abrangendo a área do consumidor e também a área dos direitos humanos. Isto, no enfrentamento da questão do transporte coletivo urbano, na verdade, nós abrangemos a área do consumidor, fiscalizando a qualidade do serviço, a eficiência do serviço, também na área de direitos humanos, permitindo a locomoção das pessoas, o direito fundamental de ir e vir, e também na área de improbidade. Por quê? Porque estamos questionando, por exemplo, por que o município não faz o processo licitatório. Estamos questionando, no caso específico de Pelotas, por que o município reconheceu uma dívida de 50 milhões de reais a título de defasagem tarifária. E veja bem, este reconhecimento, o reconhecimento desta dívida, que deveria ser paga por quem se habilita no processo licitatório, ele praticamente termina com o processo licitatório. Então se questiona isso, existe um inquérito civil que está investigando as razões do município ter assumido essa dívida e também a inserção desse requisito no edital levou o Ministério Público a pleitear e a solicitar uma intervenção do Tribunal de Contas do Estado, para que também revisasse os cálculos que levaram os cálculos e os motivos que levaram ao reconhecimento dessa dívida para inseri-lo no processo licitatório. Claro, e essa apuração foi feita dentro do inquérito regional, é isso? Isso, esta está a cargo de uma promotoria regional que tem na frente o colega Alain, que está investigando essa situação. Claro. Qual é a orientação, então, que o senhor dá para o cidadão que no dia a dia pega o ônibus e se sente lesado? A primeira orientação é procurar o órgão competente do município. É quem tem a fiscalização administrativa, é quem pode, num primeiro momento, inclusive impor multas por descumprimento, por exemplo, de horário, de superlotação, por exemplo. Num segundo momento, se esta reivindicação que ele leva ao conhecimento de quem tem o poder de fiscalizar, de quem tem o poder administrativo de autuar e exigir de imediato uma mudança de procedimento, não frutificar, então aí ele deve encaminhar a sua reclamação ao Ministério Público e nós vamos investigar por que o município não deu atendimento a essa reclamação, por que esta reclamação não foi atendida pelo município ou pelo próprio transportador. Claro. E falando em transporte, essas empresas têm respeitado aquelas pessoas que têm deficiências, também os idosos aqui em Pelotas? Isso, nós tivemos 2 inquéritos exatamente nessa área. O primeiro, em seguida que saiu a necessidade da adaptação dos veículos para cadeirantes, por exemplo, se reuniu as empresas, se chamou as empresas e se fez um acordo na época para que no mínimo 2 veículos de cada empresa tivessem de imediato, já que a lei dava um prazo de 4 ou 5 anos para essa adaptação. Mas aí teve o entendimento, a boa vontade das empresas que acederam e colocaram de imediato ônibus adaptados para cadeirantes, por exemplo. Com relação a idosos, também se reclamou, foi uma reclamação que chegou à promotoria, no sentido de que os idosos eram impedidos de ingressar nos ônibus, ou sempre tinham a dificuldade de ingressar nos ônibus. Os ônibus andavam ou imprimiam uma certa velocidade com o idoso na porta do ônibus. Isso aconteceu a partir de um acidente que ocorreu, que o idoso acabou saindo. Então também se chamou a empresa, se conversou, a empresa fez um trabalho de orientação aos seus funcionários, e depois não se recebeu mais nenhuma reclamação. Qual é a receita que o senhor dá para melhorar essa relação entre passageiro, entre aquele cidadão que pega o coletivo no dia a dia e as empresas de ônibus? Eu acho que a melhor orientação que eu posso dar é sempre as empresas conversarem com seus funcionários. Veja bem, nós temos um trânsito extremamente estressante. Então o motorista do ônibus, ele também está estressado com esse trânsito que ele enfrenta no dia a dia. Então, embora não possa ser considerado normal, ele algumas vezes vai dar vazão a essa sua frustração, essa sua desconformidade com o trânsito, com o passageiro. Então isso precisa ser trabalhado
com as empresas, com os seus motoristas e com aqueles que atendem a população, né? Especialmente a população idosa, que tem dificuldade de se locomover, não tem como se locomover por vezes com ônibus em andamento, vai cair, vai se machucar. Então são todas essas situações que quem tem que ser preparado são aqueles que prestam o serviço, né? Esses é que têm que ser preparados, têm que ser orientados de como tratar o seu público no dia a dia. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para o recado do Ministério Público. O recado do Ministério Público é que nós estaremos sempre atentos e sempre exigindo que o serviço público de transporte coletivo, que constitucionalmente é considerado como um serviço público essencial, ele venha a ser prestado, mesmo diante de todas as dificuldades, com eficiência e da adequação, fazendo com que todos aqueles usuários sejam atendidos de forma cortês e que possam, nos seus horários que estão disponíveis, chegar no seu trabalho e na sua casa. Ok, promotor de justiça Paulo Charqueiro, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!